tarde. O Arquitetura e Design está começando e temos hoje 2 arquitetos aqui no estúdio. Cíntia Aguiar e mais Eduardo Barrinoevo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo, que bom. E quando me fizerem aqui um aceno, estaremos com a Constanza, direto de Gramado. Estará entrevistando o nosso querido Aristeu Pires, que é um dos integrantes aqui do nosso cenário maravilhoso. Mas então, vamos falar um pouquinho contigo, Eduardo? Tudo bem? Tudo bem, tudo legal. Eduardo, tu tem a empresa Cassena, né? Isso. Ele é focado mais em obra civil. Isso. Né? Me disserta um pouco mais sobre a tua empresa. Bom, na verdade, o nome é Cassena, né? Eu faço a execução dos projetos, trabalho para arquitetos, para designers. Sim. E a Cassena surgiu de uma evolução profissional, assim, há muito tempo atrás. Eu comecei estagiando com obras e isso foi me dando mais gosto para essa área. Acabei me formando e lancei uma empresa naquela época no mercado. E depois a gente foi desenvolvendo alguns projetos, assim, amadurecendo e em julho do ano passado foi criada a Cassena com essa ideia, assim, desse mercado, assim, o que eu notei foi que era um mercado que estava muito carente, assim, de arquitetos trabalhando para arquitetos, para, né, a gente que cuida mais de obra, com um olhar mais afinado. Detalhista, mais afinado com os próprios profissionais. Exatamente. E aí fomos desenvolvendo, assim, né, no final do ano passado deu uma levantada bem grande no volume de projetos que a gente começou a desenvolver e aí a gente começou a ajeitar, a modelar melhor a empresa, né? Sim. Hoje a Cassena trabalha só com 6 obras simultâneas, então precisa ter esse cuidado, assim, para que as coisas não se atropelem. Então, uma organização, um planejamento de execução bem detalhado, bem criterioso, para que a gente consiga sempre suprir, assim, a ideia do projetista. Sim. E do cliente final. Porque a gente sabe, né, que na realidade o projeto, ele ou é uma reforma ou sendo uma obra nova, né? Tudo depende um do outro, né? Isso. É uma grande equipe e que tu não pode, né, Cíntia, ficar tipo, esse profissional aqui está aguardando porque um se atrasou. Então, a gente acaba sofrendo muito isso dentro das obras e a tua empresa vem com esse perfil exatamente para azeitar todo este processo. E com isso, minimiza qualquer tipo de valores, né, mediante os atrasos em obra e é um processo bem mais assertivo, né? Na verdade, assim, o arquiteto sempre nos chama, está com o projeto pronto, ele nos chama, a gente faz a primeira reunião no escritório ou na obra, eu faço todo um estudo de escopo de trabalho, então faço toda uma listagem do que tem que ser feito na obra, analiso todos os projetos, eles são completamente orçados, e aí é passado para o cliente final, né? Isso faz com que não tenha imprevistos, extras de obra, que é um problema que os arquitetos sofrem bastante, Sim. né? Cliente mais ainda. Então, assim, hoje eu digo que a Cassena é uma empresa que não tem extras de obra, a não ser que o cliente ou o arquiteto realmente tem alguma solicite. interferência diferente. Isso. Se me entregarem o projeto durante... Ali já estamos vendo algumas imagens, ó, Eduardo. Ali, então, ali a gente está terminando um forro de gesso, né? Estou mostrando ali alguns detalhes que precisam ser consertados ali na obra, né? E assim, a gente tem sempre um acompanhamento digital das coisas, assim. Ali das equipes. O pessoal mais... Sim, a mesa de obra que sempre é importante, né? E a tua empresa, então, ela conta tanto pedreiro, tudo, massa corrida, tintos, acabamentos, a parte elétrica, hidráulica. Hidráulica, gesso, colocação de piso. A gente entra no início da obra, a gente é o primeiro a entrar, faz toda a demolição, se for preciso, e sai na hora que começa a entrar a marcenaria. Sim. E depois a gente volta ainda para alguns acabamentos, detalhes, instalação de luminárias. Isso que eu ia dizer, talvez aquela questão, né, de tu deixa pronta, a marcenaria deixa instalado, mas tu precisa colocar alguma iluminação no mobiliário. Tu também tem essa mão de obra mais fina, digamos assim. E é importante dizer assim, a gente tem treinamentos mensais.
com a equipe. Assim, né? Principalmente de atendimento, que isso é muito importante, assim, e as pessoas que trabalham para mim passam por um treinamento de como eles devem, desde entrar, como vai trabalhar, como é que vai fazer a proteção, postura, envelopamento de obra, como é que elas se dirigem na obra, para a gente conseguir ter, assim, né, minimizar qualquer problema que possa ter. Sim, porque tem aquilo, né, Cíntia, muitas vezes já fizemos toda aquela primeira parte, a marcenaria já entrou e agora eu tenho que dar mais uma repintura, né, envelopa tudo. Isso eu acho que é o mais difícil. E também, o que eu vejo, assim, é muito interessante o teu trabalho, Eduardo, porque é o que a gente mais precisa numa obra, né? Sim. O que eu vejo? E com os olhares de arquiteto, né? Eu trabalho bastante com residencial, né? Sim. Então, o residencial, ele sempre tem alguém que indica alguém que daqui a pouco vai fazer mais barato. Ou, né, aquelas coisas que a gente sabe. Sim. E aí, o que acontece? É bem nessa parte final que o cara já fez o dele, então ele vai embora, mas ele esquece que depois da marcenaria a gente tem ainda a parte da elétrica, tem que instalar a hidráulica depois dos tampos. Isso tudo não tem... Às vezes tem que dar mais uma pinturinha, alguma coisa. Então, isso tudo tá junto no trabalho. E aonde o primeiro trabalho vai resultar no último, né? Eu costumo dizer assim, ó, tem que ser a mesma equipe que vai fazer gesso e pintura, porque senão depois não dá certo, a culpa é de quem, né? Sim, justo. Então, é isso que a Cassiana se propõe, a fazer, quanto mais auxiliar o arquiteto ou o cliente até o final da obra, melhor é a qualidade, melhor é a entrega. Muitas vezes os clientes têm que ter em mente, né, que como é bom tu ter uma equipe única que converse, a responsabilidade é dessa equipe única, né, porque muitas vezes é só o pintor, cada um tem um item e para tu casar tudo isso, né, tanto em tempo de obra e qualidade, né, mas eu fiz o meu trabalho e agora estragaram o meu trabalho, né, então como é importante ter uma empresa única que tenha essa visão do todo, né? Eu acho fundamental. Eu também acho fundamental. Né? Também acho fundamental, acho bem assertivo o teu trabalho, porque é o que a gente mais precisa. Com certeza. E por que esse nome Cassena? Cassena foi o seguinte, eu estava pesquisando assim, um nome que eu me interessasse, assim, e eu, dentro de uma dessas pesquisas, eu vi que em Burkina Faso tem um povo que se chama Cassena e que eles... Tu está falando e ao paralelo está mostrando teus trabalhos, tá, Eduardo? Mas vai falando. E em Burkina Faso tem um povo, que é o povo Cassena, que eles fazem as casas dele, são casas ecoeficientes e com material local lá, que são decoradas de uma maneira muito interessante, assim. E aí eu comecei a pesquisar isso e comecei a ver o amor que as pessoas faziam essas casas, assim. Tem uma coisa muito interessante, assim, que eles só habitam a casa se durante 3 dias depois de pronta entrar um lagarto dentro da casa. Então, olha só. Então isso tem alguma coisa mais mística, assim, né? E interessante, que me chamou bastante atenção para esse nome. E aí eu bati o nome, vai ser Cassena. Muito bom, bacana. Legal. Olha os projetos já prontos, né? Esse é um projeto da HB Interiores, uma grande parceira nossa. Muito bacana. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Então, seguimos aqui conversando com o Eduardo, da Cassena Empresa, que também nos tira aquele medo da obra, né? Não só os profissionais estão acostumadíssimos com isso, né? Mas essa questão de frente aos clientes finais, né? O pessoal está lá na sua casa e daqui a pouco chega aquele momento, vamos reformar a cozinha. Que perguntinha é essa, né? A cozinha que é a alma da casa, né? Então, como que tu consegue organizar tudo isso dentro de uma família que mora no local, com quebra-quebra, com pó? Porque nós, arquitetos, já ficamos meio assim, né, Cíntia? Vamos lá, tem que respirar fundo. Então, como é que tu atua justamente nesse momento da alma da casa, que é a cozinha? Primeira coisa é tentar descobrir como é que é a personalidade dos clientes, assim, né? Se eles vão aguentar
o transtorno que uma obra traz, ou se eles não vão aguentar. E aí a gente vai tentar, de uma maneira conjunta com o arquiteto, mostrar para essa família que talvez seja melhor ela ficar em um outro local enquanto a gente executa a obra. Sim. Ou se é uma família que vai lidar tranquilamente com todo o problema, que pode ter uma obra, transtorno, né? Sim. Principalmente. E a partir daí dá algumas seguranças para esse pessoal que está nos contratando. Então a Cassiana faz contrato com todo mundo, estipula prazo, estipula preço, faz cronograma, a gente entrega tudo isso para o cliente antes de começar tudo. E naquele momento do projeto que a gente tenta antever qualquer problema que possa ter durante a execução. Sim, né? deixar o cliente bem ciente, né? Olha, nós vamos passar por isso, né? E o prazo é esse. O prazo é Não, a este. transparência na obra, Eu acho que é assim, fundamental, né? Eu acho que um dos sucessos assim que está tendo a Cassiana é por causa da questão da transparência. Né? A gente não dá mais, nos dias de hoje, para a gente esconder probleminhas dos clientes que possam ter, ou que Sim, possam ou dizer, aparecer. olha, em 3 dias vai estar já pronto, né? E daqui a pouco não está. A gente sabe que um banheiro tem um prazo mínimo, Sim. né? Eu não consigo botar muita gente dentro de um banheiro Sim, para porque trabalhar. até o tamanho, muitas vezes, são pequenos os banheiros. Exatamente. Então a gente sabe, pela experiência, a gente já sabe por onde que pode andar, né? A obra. Então a gente já avisa antes, ó, não tem milagre, ninguém faz milagre dentro das obras, né? Então o tamanho e o projeto a ser executado, ele tem um tempo e esse tempo deve ser respeitado e se a gente tentar diminuir ele, a gente cria problemas. Cria problemas, né? Então, acho que é bem isso, né? Todo o conjunto da obra, né? Ser pensado, ser planilhado, ter um cronograma, para depois tu ter um resultado final, né? Ou seja, as pessoas meio que se apavoram, mas vale a pena todo aquele momento. Olha uma área que tu tinha ali totalmente sem uso nenhum e olha como ficou, né? Esse projeto da Grace Albuquerque também, que é uma parcerona nossa. A Grace estagiou comigo. Tu vê, E a minha amiga. Então. Olha só que bacana. E tu dá alma aos ambientes, né? Não tem? Aí entra aquela peculiaridade do arquiteto, o projeto, todas as reuniões que foi feito com o seu cliente, exaustivas, né, Cíntia? Para chegar no resultado final, né? E tudo é o conjunto, né? Porque o projeto está lá no computador, é algo que é uma ideia. Sim, né? precisa sair do papel. Tem que sair do papel, tem que chegar lá no produto final, foi toda aquela desde a obra até tu ires com o teu cliente para escolher os tecidos, para ver o tipo de luminária, para escolher o tipo da madeira, de um silestone, de um mármore, enfim, até chegar ao produto final, né? Esse é um Muito duplex bacana. que a gente fez para o 01 Arquitetos também, grandes parceiros. Aonde era essa obra? Essa é na Avenida América, Porto Alegre. E bacana também os usos de materiais, né? Que foi usado aí também. Muito legal, linhas mais limpas. Isso. E o teu pessoal, eu estava também te perguntando, Eduardo, em questão de fazer algo mais para a parte de lojas, vamos supor, que lojas a gente sabe que o pessoal está saindo às 10 da noite, né? E as equipes estão entrando às 11 para sair às 6 da manhã. Sim. Então, como é que tu trabalha com esse terceiro turno, assim, né? Principalmente, assim, é uma regra da Cassiana, nossos funcionários não trabalham mais que 8 horas. A gente respeita o horário de descanso de todos, assim. Eu digo assim, é muito colaborativa a Cassiana, né? Todos os profissionais, os mestres de cada obra participam da formação de preço, inclusive. Sim. Então, eles estão envolvidos, os preços são todos abertos, todo mundo sabe como é que é a precificação. Sim. Então, eu costumo dizer que as pessoas vão trabalhar feliz, porque já sabem quanto vão ganhar, sabem que não estão sendo exploradas por ninguém.
E não está excedendo o seu tempo na obra. Exatamente. E é uma regra, assim, ninguém trabalha mais do que 8 horas dentro da Cassena. Então, a equipe que trabalha numa loja, que vai executar uma loja à noite, uma loja em shopping principalmente, que muitas vezes o cliente sai do shopping às 10, mas a gente só pode entrar depois da meia-noite. Exatamente. Lá, né? Além de toda uma burocracia que é necessária, né? Porque tu passa por toda uma triagem, todos os teus funcionários. Isso. E é algo que é importantíssimo, né? E aí o pessoal percorre a madrugada inteira, Exatamente. 6 da manhã já está chegando maquinário para limpar os pisos de granito. Mandando a gente mandando a Então, gente só embora. imagina, um funcionário desse que passou a noite toda trabalhando, ele não tem condições de ir trabalhar no outro dia de manhã, né? Então, ele tem que respeitar o descanso e ele vai trabalhar só à noite de novo. Tu vê. Não, realmente. É todo um preciosismo também, mais ainda de mais cuidado, né? E, enfim, obra é aquela coisa complicada para quem não está dentro. Mas a gente, com bons profissionais também, né? Não só... precisa ser sinônimo de problema. Não, exatamente, eu acho que essa é a grande charada da conceituação da tua empresa, né? Que tu está aí justamente para esclarecer. E muitas vezes, se o arquiteto ele não tem uma conversa com todas as equipes, em algum momento vai dar problema. Então, a tua empresa é a equipe, né, do início ao fim, e que tu mesmo, a gente conseguiu ver várias fotos de tu com a tua equipe na obra, com mesa, com trabalho, mas aonde que está passando um cano, né? Onde é que está a elétrica disso aqui, né? Na hora de furar até para um quadro, né? Muitas vezes aí, um espelho, o armário aéreo de um banheiro, né? Então, tu saberia responder plenamente tudo isso, né? Isso. Tem ferramentas, inclusive, tem isso, né? Tem todo um as-built que pode ser feito na obra. Exatamente. E aí a gente evita esse tipo de problema, e furar um cano no final da obra. Já pensou? Um baita de um transtorno. É um transtorno. Eduardo, muito obrigado pela tua presença, foi bacana, a gente viu tu com a tua equipe e mais as fotos prontas, eu acho isso bem bacana mesmo. Muito obrigada, foi um prazer falar contigo. A oportunidade de vocês, obrigado. Tá bom, então vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Que maravilha, né, Cíntia? Ter uma empresa assim que possa resolver todos os nossos problemas em obra, olha só que máximo. É legal, é legal. A gente que trabalha com isso há bastante tempo sabe que é mais importante. O mais difícil que eu digo, sempre até eu estava conversando com o Eduardo fora do ar, o cliente diz, eu tenho alguém que vai fazer, nossa, aí começou a nossa dor de cabeça. Porque aí é quando o cara quer, quando vem. Sim, justo. E tu não tem aquela autoridade na obra para que tu possa fazer a coisa andar mais rápido e com qualidade também, né? Isso no cliente residencial é muito comum. Diferente do cliente comercial, né, que tem prazos, datas, às vezes tem inauguração, às vezes shopping, precisa inaugurar multa. Se não então aí entrega na data. Um pouco diferente, né? Mas a obra residencial acontece isso bastante. Cíntia, então vamos lá. Me conta mais como é que é a função do teu escritório, como é que é a tua estrutura, em que área mais tu lida dentro do escritório? A gente está bem feliz esse ano, que vamos completar 20 anos, né, olha só, de escritório. Eu tenho uma equipe de 2 arquitetos e 5 estagiários que me ajudam. Então, o que acontece? A gente trabalha quase que 90% com residencial. Eu faço muita reforma, né? Gosto bastante de fazer reforma. Até você estava falando aquela hora da cozinha é a alma da casa. Na realidade, a cozinha e o banheiro é o primeiro que dá problema na casa. Aí a gente tem que mexer. Também, né? O sofá tá mais velhinho, mas vai ficando e tá tudo certo. Eu até falei mais cozinha, porque assim, banheiro geralmente até tem 2, né? E aí mas quando estraga a hidráulica, aí chegou a hora, né? Então, eu faço bastante reforma aqui em Porto Alegre, na praia também, nas casas de praia. Porque, claro, a pessoa quer dar um upgrade, quer dar uma melhorada, quer mudar isso, alguma coisa que não ficou bem ou que já passou do tempo. Sim, quer dar um upgrade, né? Tem sempre tantas novidades. A gente faz bastante, E essa parte de interiores também, bastante, né? Essa parte de arquitetura de interiores. Construímos algumas casas também.
Agora a gente está com mais um projeto pronto para construir na praia, tem um aqui em Porto Alegre também, olha que ótimo. Esperando a nossa prefeitura. Que nos muitas dá vezes a liberação. E por aí demora. a gente vai, né? É o que a gente está fazendo. Que bacana. Na realidade, o que é legal, né? Que tu consegue atuar em várias áreas da arquitetura, né? Não só interiores residenciais, mas na civil. Isso vai te dando todo um know-how, né? E todos os nossos projetos a gente mesmo que executa. Né? Eu nunca tive essa facilidade de entregar a chave para uma outra empresa. Sempre sou eu. E claro que a gente tenta organizar isso tudo, concomitar e fazer algumas... Quanto mais a gente planeja, mais fácil fica de fazer a obra. Né? O que a gente vê hoje é essa geração rede social, né? Tudo rápido, tudo para ontem, mas realmente a gente precisa planejar. Quanto mais tempo a gente perder, entre aspas, planejando, a gente ganha depois na execução da obra. Com certeza, porque eu digo assim, ó, é uma radiografia, né? Se tu entender exatamente o que tu tem que fazer... É muito mais fácil. Existe um tempo inicial que é um estudo. Tu vai estudar, tu vai planejar tudo. Né? Eu acho que esse percentual aqui inicial te dá um ganho muito bom dentro. Aí tu consegue organizar tudo e as coisas ficam por etapas, né? Eu acho que é mais interessante e muito mais produtivo. Muito mais produtivo mesmo. Cíntia, tu sabe que agora a gente vai dar um pulinho em Gramado. Vamos lá, vamos ver se a Constanza está lá com o nosso convidado. Olha lá. Bom, isso fervilhava no fim de semana, hein? Que dia lindo. Olha lá, Constanza. Estou aqui sim em Gramado, subi hoje a serra e tá um frio que vocês não fazem ideia. E hoje o nosso convidado que vai conversar aqui um pouquinho comigo é o designer Aristeu Pires, que é um super parceiro nosso que entrou conosco lá no nosso cenário, onde a Jaqueline está sentada também, onde tem aquelas cadeiras maravilhosas. E ele tá aqui comigo, onde a gente vai bater um bate-papo super legal para ele contar um pouquinho da história dele, do showroom que tem aqui em Canela, que é super especial. E eu queria te desejar boas-vindas, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Claro, que bom que o senhor conseguiu vir aqui conversar com a gente. E eu queria que tu começasse nos contando assim sobre as tuas inspirações na hora de produzir. Olha, geralmente, é uma coisa engraçada, geralmente eu desenho no avião. Ah, sério? Que legal. Porque no avião o telefone, agora pega internet, né? Mas antes não pegava nem telefone, nem internet, não tem ninguém para conversar, não posso resolver nenhum problema, tá aquele momento onde eu tô sozinho, aí eu sempre começava... que vem aquela inspiração. Eu criei um hábito que eu viajo muito, então eu levava um caderno na mochila e uma lapiseira. Então eu entrava no avião, quando decolava, eu abria a mesinha e tu já estava preparado ali. Então eu tenho uns 3 cadernos. Ai, que legal, nossa, né? isso E depois, isso é bem quer dizer, há um tempo, há um ano e pouco, eu comecei a desenhar num iPad, mas continua sendo desenhado à mão mesmo. E que hoje e tem depois, depois é que passa para um software, porque é mais rápido. Se for desenhar no software de 3D, você tem que fazer detalhe, linha por linha, aí você perde o tempo da inspiração. Não, eu já procuro fazer nas medidas dentro da ergonomia, mas a própria mão é mais lenta do que a cabeça, né? Sim. Então, se eu for entrar num software para desenhar, então desenho tudo à mão. A diferença é que é uma caneta eletrônica, mas a mesma coisa. Desenho à mão e depois aí a gente passa limpo, vai... E me conta então um pouquinho o processo após. Ixi, o processo após é complicado, porque primeiro tem que modelar em 3D com precisão, definir todos os encaixes, além do detalhe da ergonomia e tudo, das medidas certas, e depois tem que fazer protótipo, testar o protótipo, sentar, ver. Eu testo comigo primeiro, porque eu sou um médio de altura, né? E depois testo com gente mais alta, mais baixa. Isso faz a diferença também. Sim, porque para a gente a ergonomia, quer dizer, eu acredito que a ergonomia faz parte do design. Com certeza. Tem muita peça de design em móveis que na realidade são verdadeiras obras de arte. Sim. Mas não são coisas para se usar. Pois é, isso que eu ia dizer. A ergonomia... Eu acho que a funcionalidade é imprescindível e a ergonomia faz parte. E traz esse conforto, né? Que na verdade a pessoa está usando o teu produto, tem que estar confortável, né? Não pode ser simplesmente a obra de arte que não pode ser usada, né?
mas tem umas peças maravilhosas, que são obras de arte. Mas Sim. para você ter em casa e não querer nem sentar, não deixa as crianças Não. sentar. A nossa não, são peças que, além de tudo, são muito resistentes. Eu A sei, gente- porque eu tenho cadeiras da Aristeu Pires, né? Então, adoro. Acho, assim, ó, sensacional. E também, como é que é essa tua escolha das madeiras? Hoje a gente usa jequitibá, frejó e cumaru. Alguma coisa a gente usa ainda em muiracatiara. São as madeiras que tem disponíveis no mercado, que tem uma resistência boa e a E elas têm variações de trabalhabilidade. cores também? Tem variações de cores. Quer dizer, cada madeira tem uma característica Sim. própria. Mas, além disso, às vezes o cliente pede, ele quer um tingimento diferente na madeira. Aí a gente Específico, faz, né? aí eu prefiro ela na cor natural, mas tem cliente que ela cor tabaco, cor chocolate. Sim, que tem essa preferência. E até coloridos. Ah, é Verde, possível? vermelho. que- Só que a gente faz uma anilina onde você vê o desenho da madeira por baixo. Porque Ah, você sim, trabalha que nem- tudo não. com madeira maciça. Sim. Se você faz um trabalho em madeira maciça e laqueia por cima, fica com cara de plástico. Exatamente, eu ia dizer, E não, você não vale a perde pena daí, né? Sim, você perde todo o valor da madeira. Então, a gente, mesmo quando você faz colorido, você, por trás do colorido, a gente usa um tingimento de anilina, depois um selador e um verniz sempre transparente. Porque aí Sim, você consegue que daí ver consegue dar esse aspecto. a característica da E- madeira por baixo. E a tua mão de obra é artesanal, como é que funciona Muito isso? artesanal. A gente tem 80 funcionários e a gente tem 2 CNCs que usa a parte de usinagem, mas o resto tudo, 95% do trabalho é manual. Ah, isso que dá também o diferencial do produto, né? E isso encarece muito. 60% do meu custo É a mão de de obra. produção é mão de obra. Sim, mas é que dá o toque especial. Tu enxerga a cadeira, o produto e tu vê, não, é Aristeu Pires, já tem uma característica super especial. Eu acho que a característica é principalmente porque eu faço móveis para mim. Eu faço móveis, eu não sigo assim, a tendência. Eu vejo. Isso que eu ia até te perguntar. Eu faço para mim. Então eles acabam tendo a mesma cara. Não, mas Embora, é uma característica que é sim, a personalidade, sim, né? ela tem que ter. Se de repente eu vou fazer uma coisa, tá se usando isso. Tudo bem, eu gosto de experimentar novos materiais, novas técnicas. e Tecnologias tudo. também, Sim, né? Mas o móvel que eu faço para botar na minha casa. Aliás, minha casa é toda. Aristeu Pires. Não, eu tenho 2 exceções. Eu tenho uma cadeira do Sérgio, que era um grande amigo, Sérgio Rodrigues, e do Paulo Mendes da Rocha. O resto tudo é tudo Muito meu. bem, tem que ter a tua aprovação antes, né? Não, mas esses são meus ídolos. Ah, sim, óbvio. Então, E são. me conta um pouquinho sobre esse teu reconhecimento que é nacional, mas também é internacional. Olha, tem gente que gosta do que eu gosto, então eu fico gratificado de saber que outras pessoas têm um gosto parecido com Com o meu. certeza. Né? E tu costuma exportar também teus Sim, produtos? 1/3 da nossa produção é para fora. E para quais países vão? Basicamente, hoje, Estados Unidos e Canadá. E aí tem algum Mas é o comércio trabalhando. específico ou tu utiliza elas em algum local? Não, a gente tem um representante, uma empresa que nos representa nos Estados Unidos, e a gente está ele tem uma loja em Chicago para pessoa física, que ele vende para pessoa física também, mas o forte dele é venda corporativa. Legal. Então a gente está na Google, no Facebook, no Olha! Netflix, LinkedIn, até no Tinder. A gente Olha, tá. que legal, Na Disney, nossa. Coca-Cola, várias empresas. Ele trabalha com corporações. O interessante é que lá, mesmo pessoa física, ele vende para americanos. Sim. Não é porque tem lojas, tem fábricas que vão para os Estados Unidos, que estão lá em Miami, e vende para os brasileiros Exato, que vão em Miami, exato. que querem ter um pedaço de Brasil lá. Mas para a gente, ele está fazendo um trabalho tentando implantar o design brasileiro nos Estados Unidos Ótimo. como uma outra linha Com de design. certeza. Tem o europeu, tem o italiano, tem o alemão, tem o próprio design americano, mas ele quer ter brasileiro. o escandinavo e o que ele quer dizer o brasileiro. Né? Sim. E vamos contar então pro público aonde que fica teu showroom em Canela, porque eu tenho certeza que depois desse Em nosso Canela é bate-papo... fácil de achar. Você indo de Gramado para Canela, né? Na estrada Na ali. estrada. Depois que você passa do pórtico, que agora virou pórtico mesmo, é a primeira loja à direita. Então é só você lembrar, é a primeira loja de Canela. Olha, ó, Indo fica pra aí, lá, ó. né?
E fica aí o nosso convite, então, para vocês irem lá conhecer o showroom, vale muito a pena. Eu já fui, tem peças lindíssimas que vocês não podem perder. E eu queria agradecer a presença do Aristeu Pires aqui conosco, que nos prazer. contou um pouquinho desse processo maravilhoso dos produtos dele. Muito E obrigada. quando quiserem conhecer a fábrica, Com certeza, vamos. se alguma pessoa, qualquer pessoa, a fábrica é aberta, não Ai, temos que segredos. legal. É só entrar em contato com o showroom e eles podem agendar uma visita. Ó, fica a dica uma aí pra quem visita tem guiada. esse interesse, então. E agora voltamos aí no estúdio com Jaqueline, contando mais um pouquinho dessa entrevista que ela tá tendo aí com vocês. Olha só que bárbaro. Ele é um querido, conhecemos já pessoalmente, ele é muito bacana. Eu já comentei aqui que nossas poltronas, e tudo tem um nome da família, Beatriz, Ana, tudo é uns nomes da família dele, eu acho ele muito bacana. Ele é um artista, né? Ele é um artista, Ele é um artista, né, Cíntia? É verdade, é lindo as coisas dele. Muito bacana. É óbvio que só pode fazer sucesso lá fora, porque é uma peça maravilhosa. É atemporal. Atemporal. Cíntia, então voltamos nós. Agora me fala um pouco das tuas mostras, mas só um pouquinho. Acho que eu vou ter que pedir um intervalo ainda. Vamos lá no intervalo. Então, estou aqui com a arquiteta Cíntia Aguiar e agora vai contar um pouquinho para nós sobre as mostras de arquitetura, Cíntia. Quais que tu fizeste, quantos anos de mostra? Nossa, o caminho é longo. Comecei em 2006, com Casa e Companhia, né? E Casa Cor, a primeira foi em 2009. Já tem bastante tempo aí, bastante mostras de arquitetura. Aí já fiz algumas paralelas também e tal. Esse ano estamos de novo na Casa Cor. Muito lindo tá teu ambiente. Esse ano fizemos a Suíte Mon Amour, uma suíte, ela tem 49 metros. A gente tentou fazer algo bem aconchegante, bem agradável, que as pessoas entrassem e não tivessem vontade de sair de lá de dentro. Esse foi a ideia, o foco principal. E tu acertaste, porque percorrendo aquele ambiente todo, tu não tem vontade de sair mesmo. Essa foi a ideia, por exemplo. A gente colocou bastante materiais que aconchegam, né? O próprio piso é um carpete, tem uma manta de 10 milímetros embaixo, então a sensação do pisar já é aconchegante. Ele chama atenção, né? É um ambiente que eu não coloquei TV, porque eu não quero que chame a atenção, que não seja para o aconchego, para o relaxamento, né? Mas claro que a gente, mesmo fazendo mostra e querendo impressionar, a gente sempre tenta trabalhar com aquilo que é tendência hoje, né? Então, para essa mostra de arquitetura, a gente trouxe esse conceito de closet aberto, que está super em alta. A questão do uso da pedra por trás do closet. No caso, a gente usou um porcelanato, né, de 1,20 por 1,20, de grandes formatos. Ele tem inspiração no mármore Paraná. E uma outra tendência que a gente está vendo bem forte agora na arquitetura é a questão do ferro, né, no mobiliário. Sim. Nesse caso não é um ferro, é um metalon, né, mas o uso de elementos mais frios também. E claro que o balanço, né, a gente já viu colocado de várias maneiras, e por que não num quarto, né? Perfeito. Para fazer esse aconchego, esse relaxamento que a gente estava procurando. Fica gostoso para ler um livro, tu tá ali, vai te dando uma suavidade. Justamente para a gente poder fazer um momento de pausa, né? E ali tu tem tipo um brise. Nesse ambiente é o banheiro, eu fiz um brise que ele pode ser fechado, e aí dá a gente pode enxergar o outro lado ou a gente não enxerga totalmente, né? Dá uma sensação de mais... uma certa privacidade e fluidez ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E também aconchega o ambiente, que daqui a pouco tu quer ficar mais num momento só teu, né? Sim. Então foi isso que a gente fez. Aí claro que tem uma banheira de imersão também, a gente está usando um vaso sanitário que é um modelo de lançamento, né, que tem toda aquela parte de higienização também. Então a gente sempre tenta trazer aquilo que é mais atual para as mostras de arquitetura, né? Sim. E esse nicho que tu fizeste, à frente tu tem, tipo um porcelanato com Sim, 3D? é um revestimento de cerâmica, 2020, que até o pessoal fala que é o maior 3D que tem no mercado, né?
Então eu fiz essa parede toda com ele e criei um nicho, sim, vazado, ele tem uma iluminação, para servir como um apoio, uma prateleira, alguma coisa assim, porque eu não imaginei colocar um super armário, ou como normalmente a gente faz num banheiro convencional, né? Justamente para trazer essas possibilidades de fazer alguma coisa um pouco diferente. Diferente, né? Então eu tenho um pedestal de lavatório, um espelho que não é em toda a parede, é um espelho desenhado, e também fiz esse nicho para dar esse acabamento e servir de apoio para o banheiro. Ficou muito interessante. E tu fizeste também uma divisão, apesar de ser translúcida, entre a cama propriamente dita. Ali tu usaste um vidro, mas ele não é incolor, aqueles painéis de vidro. Ele é um vidro reflexo. Um reflexo, Então, para dar uma transparência, mas também a gente tem um pouco de privacidade, se for o caso. Sim. Né? Claro que mostras de arquitetura sempre a gente faz um pouco mais... inovar exposição um pouco mais. do que efetivamente faria em casa, mas a gente consegue ter essa permeabilidade do quarto, né? Sim. De um lado ou de outro. Eu trabalhei com os tons bronze acobreados para também juntar e dar esse aconchego ao ambiente. Sim, na realidade tu conseguiste deixar ele todo gostoso, todo brando, e em algum momento tu coloca nas banquetas a cor, o teu tapete ele já tem cor também. São os nossos acentos visuais, né, Jaque? Exatamente, a gente sabe bem como é. Sabe bem como é. Embora a gente tenta sempre ter uma harmonia entre as cores, tem que ter alguma coisa que chame um pouco mais a atenção, né? E nesse caso a gente tem ali os puffs. Essa cabeceira da cama também ela é bem interessante porque ela é descolada da parede. Sim, ela pode ser movimentada. E no caso dessa mesmo, ela já tem uma luz própria, ela tem uma entrada USB, ela tem um bolsão na lateral que nem precisaria de criado mudo. Então ela tem todo um esquema um pouquinho diferente. E ela também tem tecido, então ela fica aconchegante, pode te encostar. Ou seja, tu vê que tu também dá um ar de atemporal no teu ambiente, por quê? Porque nesses pequenos detalhes, tu pode, no futuro, trocar as cores, né? Sim, Tanto claro. a cabeceira, tu pode trocar a cor, os puffs, é claro que a gente sabe depois com almofadas, mas tu conseguiu deixar um ambiente neutro para que tu possa brincar, né, ao longo do tempo. Eu acho que talvez isso seja uma característica do meu projeto, dos meus projetos em geral. Eu sempre tento pensar no futuro, sabe? O quanto isso vai durar. Porque às vezes a gente coloca alguma coisa e a gente sabe que aquilo é muito passageiro. Sim. Sabe? Então, eu sempre falo que o que é permanente, que a gente chama de decoração permanente, que é o piso, alguma coisa de parede e tal, isso tem que ser um pouco mais neutro e a gente entra com os acentos visuais, que aí é talvez um tapete, um quadro, alguma almofada. Isso sim é mais fácil da gente trocar, mudar, enjoar, tirei, coloquei outro e tal. Mas a base do que a gente está fazendo, que é muito mais difícil, não vou mudar o piso de novo, não vou fazer um gesso. Com certeza um gesso de novo, né? Então isso é mais... Eu sempre tento fazer uma base mais neutra e aí sim trabalhar com os acentos visuais, que fica muito mais fácil, né? E isso também tem um cunho importante na parte financeira, né? Porque tu estás colocando bem algo que vai perdurar muito tempo. E trocar um tecido de uma cama não é um custo alto. É importante. Então... Eu sempre falo que eu sei bem de onde sai o quão difícil é a gente fazer alguma coisa, então eu cuido bastante essa parte. Normalmente falo para o cliente, aqui vai aparecer, esse aqui não, aqui a gente pode trabalhar dessa forma, que fica bacana, aqui vale investir um pouco mais, porque talvez seja uma peça diferente. Então, são coisas que a gente consegue, ao longo do tempo, né, já ter uma experiência nisso para poder passar isso para o cliente, né? Poder passar para o cliente. Porque muitas vezes nem sempre o cliente pode fazer um gasto oneroso de tudo. Né? Então, acho que está aí um dos pontos do arquiteto, que ele tem que saber peneirar isso, né? Então, quem sabe então a gente vai investir num tapete, né, que tu não vais comprar sempre, né, maravilhoso, e tentar diminuir valores em outros itens, outras né? coisas. É verdade. São cartas na manga que a gente cartas tem, na né? manga. E sobre iluminação, Cíntia? A iluminação é a minha paixão, eu adoro. Para mim, eu acho que é quase como uma brincadeira, né?
No caso da Casa Cor desse ano, como o ambiente era muito grande, eu não tinha uma luminária que ficasse bem naquele espaço. Então, o que eu fiz? Eu peguei 4 luminárias e sobrepus uma na outra para criar o efeito de um lustre maior. Ficou muito bacana. Aí, para isso, eu só tive que mudar a haste dela, né? Trabalhou em alturas diferentes. Trabalhei em alturas diferentes e deu essa ideia que ela está flutuando, né? Então, esse foi a minha ideia para Casa Cor, porque realmente não tem nenhuma luminária que fosse tão grande, né, e que ficasse legal. Tu brincou e deu uma volumetria muito interessante. E nos demais locais tu fizeste tudo embutido no gesso? Sim, a gente tem ali atrás do closet, eu fiz toda uma iluminação com LED, Ficou fita muito de LED, para que essa parede que tenha o porcelanato aparecesse mais. Sim. Né? Então, o closet está chamando bastante atenção porque ele está bem iluminado. Depois, na entrada, do lado da janela, eu coloquei 2 arandelas, né? No mesmo tom das outras, para fazer com que a gente conseguisse juntar isso tudo. Da humanidade, E aquela luz tá ótima, que a gente brinca que é a melhor luz para tirar foto. Então, Muito para bom. tirar foto do ambiente, aquela ali ficou ótima, porque ela ficou uma luz de fundo, é quase que um flash. Não, muito bacana. E aí, claro, no banheiro tem uma iluminação em cima da banheira, tem uma iluminação em cima da bancada. E a luz é tudo, né? Ela que é te o dá que a gente toda uma tem. cenografia maravilhosa. É verdade. Cíntia, Isso faz até toda a quando diferença. vai a Casa Cor? Vai até o dia 8 de setembro. Aham. E tá valendo bastante o passeio, tá bem bonita a casa, é no antigo Hospital da Criança Santo Antônio. Santo Antônio. Então, lá os espaços são generosos, o pé direito é alto. Tá muito bacana. Então, é um lugar bem bacana, tá valendo muito o passeio. Com Recomendo. certeza. Gente, então foi um prazer, Cíntia, te ter aqui, Prazer é conversar todo um meu. pouquinho sobre toda a tua trajetória, teu escritório e as mostras. E amanhã estamos aqui novamente com mais surpresas. Até lá!